Boa noite, irmãos. Eu dei uma chamada mesmo, porque eu já estava com saudade já tinha um tempo já. Eu sou sempre muito abençoado quando tenho a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Eu não sei você, mas eu tô bebendo desde a hora que o culto começou. É bom demais adorar a Deus, né, meus irmãos? As músicas lindas, esse coral incrível aqui, esse instrumental extraordinário. A gente faz missões porque ainda tem pessoas que não podem usufruir desse momento de adoração tão extraordinário que eu e você podemos aqui essa noite. Você acredita nisso? Você acredita que ainda há lugares onde as pessoas não possam entrar num ambiente como esse e adorar o Cordeiro como você tem adorado desde as 7 horas da noite? É por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que a gente faz um culto desse tão bonito. E eu confesso que, eu não sei se você reparou, mas a gente teve uma dinâmica aqui durante o culto, que para mim já valeu a pregação, eu não precisava nem pregar mais nada. Eu não sei você, mas eu estava sentado ali no cantinho, e aí os blocos estavam sendo montados aqui, e aí logo no início a gente já sacou que ia formar ali o tema da campanha, aquela coisa toda. Mas os mais detalhistas, como eu, começou a perceber que o versículo não estava encaixando, e as pessoas foram encaixando um bloquinho e o versículo estava errado ali, e aí você começa a ficar incomodado no banco. Falei, não percebeu, Samaria está lá na outra ponta, Jerusalém está aqui e tal, e o pessoal não está vendo, porque ele está montando aqui de costa. Só que ao mesmo tempo, começa levanta uma irmãzinha, vem aqui e fala, olha, aquela caixa está ali, levantou um menininho daqui da frente, ele deu a volta, foi ali. E aí cada um, do seu jeito, com a sua habilidade, cumprindo o seu papel, se juntou a todos os outros, e o resultado final foi isso aqui. A mensagem de hoje é isso, meu irmão. É cada um de nós, corpo de Cristo, cumprindo o nosso papel, cumprindo a função que o Senhor deu para mim e para você para fazer, encaixando as coisas no lugar certo, e aí no poder do Espírito Santo a gente completa a missão. Amém? Vamos orar e ir para casa então? Mas como eu sei que tem alguns que são meio cabeça dura, que nem desenhando entende, então eu vou me atrever a insistir um pouco mais essa noite, para que você saia daqui consciente do seu papel, que você saia daqui entendendo aquilo que Deus quer para você essa noite. A gente vai dar uma passeada na Bíblia, a gente vai ler alguns textos da Bíblia, e eu quero que você, aí no seu lugar, que você se coloque em oração, e que você pergunte para Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar para mim essa noite? O que eu ainda não entendi, mas que o Senhor gostaria que eu saísse daqui com a clareza necessária para que eu pudesse fazer algo, para que eu pudesse dar o passo que eu preciso dar para cumprir o meu papel, a minha vocação aqui. Eu queria começar lendo o texto de Êxodo. Abre lá sua Bíblia, Êxodo capítulo 3, a gente vai ler os versículos de 1 a 14. Êxodo 3, de 1 a 14. Vai abrindo aí a sua Bíblia, eu vou começar a ler, que a gente vai ler bastante texto. Então vamos lá, Êxodo 3, versículos de 1 a 14. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então no meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo.
Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Agora você vai lá para Mateus, abre a sua Bíblia lá em Mateus, a gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Vamos lá para Mateus, capítulo 9, versículos de 38 a 35. Versículos de 35 a 38, né? Então, Mateus 9, de 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Agora você vai abrir a sua Bíblia lá em Romanos. Vamos para Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas obras. Agora você vai para Lucas. Vamos lá. Lucas 14, de 25 a 34. Lucas 14, de 25 a 34. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Paizinho querido, queremos pedir ao Senhor que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, que o Senhor me use como instrumento, como vaso de barro na sua mão. Não pela minha capacidade, não pelas minhas habilidades, mas pelo poder do teu Santo Espírito.
É o que nós te pedimos nesse momento, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Talvez você esteja agora nesse momento se perguntando, aonde isso vai dar? O que tem todos esses textos bíblicos a ver um com o outro? Para onde que esse camarada está indo? O que eu posso dizer para você é, vem para o rolê que vai dar certo. Confia que a gente vai chegar em algum lugar. Mas o que eu quero compartilhar com vocês essa noite, quando você lê, e você leu comigo todos esses textos bíblicos, do Novo e do Velho Testamento, eu não sei se você identificou algumas coisas em comum, mas eu identifiquei e eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa que a gente olha e que se você reler cuidadosamente, é que você vai reparar que existe um Deus e esse Deus está em missão. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, quando Deus fala para Moisés, tire as sandálias, porque a terra onde você está pisando é terra santa. Quando Deus vira para Moisés e fala, eu ouvi o clamor do meu povo, o clamor dos israelitas chegaram até mim, e eu vi o meu povo no exílio, sendo oprimido pelos egípcios. Quando você vê Jesus caminhando no meio das multidões, pregando o evangelho do reino, e a palavra de Deus vai dizer que ele olhou para a multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Quando você vê Jesus falando para os seus discípulos, como eles vão ouvir se não há quem pregue? Meu irmão, toda a narração, toda a narrativa da história bíblica, ela nos revela um Deus que está em missão, e a missão dele é tirar o seu povo do exílio, e a missão de Deus é tirar cada um de nós da perdição, para que tenhamos um encontro com ele, para que possamos desfrutar da presença dele e adorar ao Cordeiro. Eu não sei se você reparou, mas há uma grande história de Deus cumprindo o seu propósito para ver um grande povo de bênção dentro de cada povo da terra, para que o grande Deus seja amado por muitos e glorificado por todos. Não são só esses textos. Se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus em missão. Um Deus que não se cansa em resgatar o seu povo e trazê-lo de volta para perto dele. Um Deus que tem usado nós, a sua igreja, ao longo da história, tem usado homens e mulheres para cumprir a sua missão. E eu queria compartilhar com vocês alguns números para que você entenda que essa missão é dele, não é minha nem sua. Esse Deus está em missão muito antes de eu e você existir. Esse Deus está em missão muito antes dele criar a terra, dele criar o homem e a mulher. E esse Deus, ele está caminhando para um lugar, meus irmãos, ele está caminhando para um momento da história, onde pessoas de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações estarão em pé diante do Cordeiro adorando a Cristo. Esse Deus que está em missão, para você poder entender o que ele vem fazendo nos últimos anos, para que eu e você possa entender que o nosso ponto de partida é que existe um Deus, e esse Deus está em missão. Olha o que Deus tem feito nos últimos anos. No mundo todo são mais de 60 mil novas igrejas plantadas a cada ano. São mais de 150 mil pessoas são convertidas a cada dia no planeta Terra. Estima-se que a igreja da China, ela tenha crescido hoje mais de 130 milhões de cristãos na China. A igreja da China e a igreja do Irã são as duas igrejas que mais crescem no mundo. Coincidência isso, né? Lugares também de grande perseguição, de grande opressão. Olha, pode passar. Olha essa situação no meio de povos muçulmanos, no meio do nada, uma grande multidão, um evento foi marcado, 300 pessoas para serem batizadas, um evento que durou mais ou menos 40 minutos,
ali naquela região da Ásia Central. Tudo isso começou, meus irmãos, na casa de uma mulher, com alguns poucos irmãos. E hoje, esse movimento que começou com uma mulher, são mais de 7 gerações, mais de 500 igrejas plantadas, mais de 26 mil convertidos entre aquela região muçulmana. Se nós olharmos para a história do cristianismo, se converteram mais muçulmanos nos últimos 10 anos do que nos últimos 14 séculos. Isso é apenas uma pequena demonstração de um Deus que está em missão. E que eu quero que você saia daqui essa noite convicto de que antes de chamar você, Ele mesmo está comprometido em ser conhecido entre todos os povos da terra. Meu irmão, não vai ser por mim ou por sua causa, vai ser por causa dele, a missão é dele, é ele quem vai cumprir. Ele resolveu fazer isso através de mim e de você. Sim, ele não tem um plano B. Eu já falei isso aqui outras vezes, ele só tem um plano, e esse plano é fazer através da sua igreja, que somos nós. Agora, o que eu e você precisamos entender ao olhar para esses textos, é que embora esses textos nos mostrem de que existe um Deus, e que esse Deus está em missão, esses textos também nos mostram que há um povo que ainda está em exílio. A palavra de Deus a Moisés, no livro de Êxodo eu ouvir o clamor do meu povo. O meu povo Israel, ele está no exílio, ele está sendo oprimido pelo povo egípcio. O sentimento de Jesus, ao olhar para aquela multidão e ter compaixão dela, é olhar e saber que assim como o povo de Israel lá em Êxodo, aquela multidão também estava em exílio. Aquela multidão também estava escravizada num mundo em que não era para ser. Aquela multidão não conhecia como deveria conhecê-lo. Aquela multidão estavam como ovelhas sem um pastor. Se ao mesmo tempo que esse texto nos aponta para um Deus que está em missão, esses textos, todos eles mostram a realidade de que ainda existe um povo que está em exílio. Ainda existe um povo que não foi liberto das amarras do diabo. Ainda existe um povo sendo oprimido. Ainda existe um povo acreditando que o exílio, que a escravidão é a sua casa, que não tem nada melhor, que o seu mundo é aquele exílio, que a sua casa é a situação que ele vive, que aquilo ali é normal. Ainda há um povo, meus irmãos, que não conhecem o Cordeiro, que não foram libertos do inferno. Ainda há um povo, meus irmãos, em pleno século 21, que sequer sabe que Jesus morreu por eles. Quando você olha para a palavra de Deus e diz: o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Mateus 9, ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Romanos 10, 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Meus irmãos, eu sei que às vezes a gente está tão envolvido com a nossa realidade, a gente está tão envolvido com as nossas demandas, a gente está tão envolvido com os nossos problemas ou com os nossos objetivos, e a gente não se dá conta que ainda existem pessoas que vivem em cativeiro. Um cativeiro espiritual, um cativeiro físico. Sim, ainda existem pessoas em pleno século 21 que são escravas, literalmente são escravas.
crianças sendo abusadas, mulheres sendo traficadas. E é um antídoto para isso. Há uma resposta para isso. Deus ainda chama pessoas, homens e mulheres, para resgatar o seu povo do exílio. Eu já falei isso das outras vezes. Quando a gente vai olhar para a janela 1040, um conceito muito antigo, e você provavelmente aqui nessa igreja, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. Mas quando a gente olha para a janela 1040, são 65 nações, 4 bilhões de pessoas, 2/3 da população mundial, 97% daqueles que nunca ouviram falar de Jesus estão dentro da janela 1040. E nós ainda só temos 3% dos nossos missionários trabalhando na janela 1040. Meus irmãos, são mais de 7.000 povos não alcançados. 7.000 povos não alcançados são povos, são etnias, são grupos, onde são menos de 2% de cristãos evangélicos. É uma igreja tão pequena, uma igreja tão frágil, que ela não consegue sozinha montar o quebra-cabeça. Ela não consegue sozinha cumprir o seu papel, ela precisa de ajuda. Desses 7.000 povos não alcançados, pelo menos 3.100 são considerados não engajados. Se não alcançado já é difícil, não engajado quer dizer que não há um crente naquela cultura, não há uma igreja, não há um missionário, não há um discípulo de Jesus, não tem nenhum cidadão daquele povo, daquela etnia que tenha um amigo que conheça Jesus. São 3.100 povos que estão presos espiritualmente, que estão no exílio, que não sabem que existe um Cordeiro, que existe um Deus que os ama a ponto de enviar o seu único filho para morrer por amor a eles, para libertar eles do cativeiro. A gente está falando, meus irmãos, de mais de 1.800 línguas que não tem um versículo da palavra de Deus traduzido. Quando você vai para os 5 maiores grupos não alcançados, a gente está falando do mundo tribal, mais de 160 milhões de pessoas, 2.000 povos não alcançados vivem em contextos tribais, dentro de florestas espalhadas pelo mundo. A gente está falando do mundo hindu, são mais de 960 milhões de hindus, mais ou menos 2.700 povos não alcançados. A gente está falando do mundo budista, 275 milhões de budistas no mundo, mais de 700 povos não alcançados. A gente está falando do mundo muçulmano. Sim, o mundo muçulmano que eu falei para vocês que nos últimos 10 anos se converteram mais muçulmanos do que nos últimos 14 séculos. Mas que ainda assim é o maior grupo não alcançado do planeta. A gente está falando de mais de 1,3 bilhões de muçulmanos. Daqueles 3.100 povos não engajados, que estão no mais completo isolamento, sem ninguém, sem nenhum discípulo de Jesus, pelo menos 1.108 são povos muçulmanos. E se a gente fosse fazer uma proporção da quantidade de missionários que nós temos trabalhando em povos muçulmanos, a gente estaria falando de 6 missionários para cada 1 milhão de muçulmanos. Meu irmão, toda a narrativa bíblica vai apontar para um Deus que está em missão. Toda a narrativa bíblica, você vai ver um Deus que ao longo da história levantou homens e mulheres para libertar o seu povo do cativeiro. Quando você olha para a narrativa bíblica e quando você olha para os dias atuais, você precisa reconhecer que ainda há um povo no exílio. Ainda há povos, tribos, raças e nações esperando alguém para libertá-las do cativeiro.
E aí vem a terceira parte. Se a palavra de Deus nos mostra que existe um Deus em missão, se a palavra de Deus nos mostra que ainda existem povos que estão vivendo em exílio, presas, escravas, sem saber que existe um outro mundo, um mundo onde emana leite e mel, um novo céu e uma nova terra que espera por eles, aonde não há dor, onde não há sofrimento, mas que para que eles possam conhecer o Cordeiro, o que esses textos nos mostram é que também existe um chamado. Eu acho muito interessante porque quando Deus aparece para Moisés, e Moisés vê a sarça ardente, Moisés chama a atenção dele, Deus fala com ele vai pisar, Deus falou: opa, calma aí, eu estou conversando com você, a gente está trocando uma ideia, mas você precisa entender quem eu sou, isso aqui é a terra santa, tira a sua sandália. Eu não sou seu amiguinho, eu sou seu Deus. E aí quando Deus fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, aqui de cima eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para poder tirar ele do exílio, e eu vou enviar você para lá. Se você for ler o texto bíblico depois, a história de Gênesis, e essa caminhada de Deus com Moisés até libertar o povo do Egito, e todo o tempo no deserto, é um relacionamento extraordinário, uma amizade, uma intimidade. Mas você vai reparar que no início, o que Moisés pôde dar de desculpa para não ir, ele deu. Ah, Senhor, mas quem eu sou? Eu sou um pastor de ovelha. Não, mas sou eu que estou indo. Porque o texto que a gente leu já vai mostrar Moisés dizendo para Deus: mas Senhor, o que eu vou falar? Eu falo: não, você vai falar que fui eu que te enviei. Porque não é você quem vai libertar, é o meu poder operando através de você. Eu vou estar com você o tempo todo. Mas Senhor, se eles perguntarem qual o seu nome, você vai falar para eles: eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou tudo. Fora de mim nada existe. Eu sou o princípio, o início e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu criei todas as coisas, e todas as coisas foram criadas a partir de mim. Sou eu que vou acompanhar você, sou eu que vou à frente, usando a sua vida para libertar o meu povo. Quando você vai ver lá o texto de Lucas, Jesus olhando a multidão, se compadecendo delas, o coração dele pesado, porque viu uma multidão como ovelhas sem pastor. E aí ele vira para os discípulos dele, o que ele fala? Olha, a seara é grande, são poucos os trabalhadores, então vamos acelerar o processo e vamos? Não. O que Jesus fala para os discípulos? Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Não é pelo meu e pelo seu poder, é pelo poder do Espírito Santo agindo através de nós, meus irmãos. Se existe um Deus que está em missão, se existe um povo ainda em exílio, também é verdade dizer que existe um chamado para mim e para você, para que nós possamos, como igreja de Cristo na terra, através do poder do Espírito Santo de Deus, libertar esse povo que ainda vive no cativeiro. Agora, sabe qual o problema? O problema não é que você ainda não entendeu isso. Você sabe que Deus está em missão. Você congrega numa igreja missionária. Você está cansado de ouvir isso o tempo todo. Você sabe que ainda existem povos que não ouviram falar do Cordeiro. Isso não foi a primeira vez. Eu mesmo já falei disso várias vezes quando vim aqui. O problema também não é que você não entenda se você é chamado ou não. Acho que a gente já passou dessa fase. Você já entendeu que se você é discípulo de Jesus, você é chamado por Deus a fazer parte da missão dele. Que é um convite, mas é uma ordem. Então qual que é o problema, Rodrigo? O problema está lá no texto.
de Lucas. Abre lá de novo comigo. Lucas 14. Lucas 14, de 25 a 34. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você entendeu o que Jesus falou aqui? Existe um Deus que está em missão, ainda existem povos no exílio, e Deus ainda chama os seus discípulos para serem instrumentos dele, para libertar esses povos. Só que o grande problema, meu irmão, está em nós, na nossa qualidade de discípulo. E o que Jesus está falando aqui para os discípulos é o seguinte: vem cá, você quer ser meu discípulo? Você entendeu o que significa ser meu discípulo? Então deixa eu explicar melhor para você. Primeiro, se você quer ser meu discípulo, você não pode amar ninguém mais do que a mim. E o mais interessante é que o texto bíblico, ele vai citando todos os níveis de relacionamento do ser humano. Ele coloca lá: se você amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, irmãs, ou até a sua própria vida, ou seja, não sobrou mais nenhum tipo de relacionamento humano aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se eu não ocupar o primeiro lugar na sua vida, se você não amar a mim acima de todos os outros relacionamentos, ou acima de qualquer outra coisa na sua vida, você não pode ser meu discípulo. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para o discípulo? Se eu perguntar para você se você ama mais a Deus do que as outras coisas, provavelmente você vai responder: não, eu amo mais a Jesus do que qualquer outra coisa. Porque tem coisas que a gente fala com muita facilidade, mas a gente não se dá conta do que isso significa, meu irmão. Amar a Deus acima de todas as outras coisas provoca uma mudança completa na sua maneira de viver. Todo o seu eixo é mudado. Todas as suas paixões, seus desejos, seus sonhos são ressignificados. As suas prioridades passam a ser outra. Quando você ama a Deus acima de todas as outras coisas, o que mais importa para você é agradar o coração daquele que você ama. Não é assim quando você está apaixonado, você que já experimentou o casamento, você que está namorando. Você não fica extremamente feliz quando você faz algo para agradar a amada ou amado. O seu prazer está em agradar o outro, aquele que é objeto do seu amor. Meu irmão, amar a Deus acima de todas as coisas quer dizer que tudo que você faz na sua vida tem um só objetivo: agradar o coração do Pai. E Ele não divide o amor dele com ninguém. É o mesmo que vai falar em outra passagem bíblica, que ele: ou você ama a mim ou você ama o mundo. Não dá para você ter dois senhores. Não dá para você amar a mim e amar o mundo. Você tem que decidir. Agora, o grande problema é que eu e você amamos o mundo. A gente ama, gente. A gente é apaixonado por isso aqui. Por que a gente fica tão decepcionado quando a gente vê o Brasil indo para o buraco? Corrupção, violência, o nosso Rio de Janeiro. Porque a gente ainda nutre a esperança de ver coisas melhores. Gente, não vai. A gente está caminhando para o final. Vai piorar. Agora, a boa notícia é que essa não é a nossa casa. A gente não pode tornar o exílio a nossa casa. Não é aqui. Nós somos forasteiros. Nós fomos criados para o novo céu e a nova terra.
A gente está aqui com um propósito, mas de alguma maneira o diabo conseguiu envolver eu e você nesse negócio aqui, e a gente começou a olhar aqui como se aqui fosse a nossa casa. A gente gasta nosso tempo e nossa energia construindo coisas aqui, juntando coisas que você não vai poder levar. Quando você vê Paulo dizendo, de nada tenho preciosa a minha vida, se tão somente cumprir a vontade do meu Senhor. Ou em outro momento, quando ele fala, eu me alegro nos sofrimentos. Aí você olha para um camarada e fala assim, cara, mas que louco, como que alguém se alegra em sofrer? Mas não é um sofrimento qualquer, sofrer pela causa de Cristo. Porque Paulo entendeu que ele tinha um tempo curto aqui na terra. Ele ia viver o quê? Na melhor das hipóteses, 80 anos de vida. Só que ele ia passar a eternidade em outro lugar. E a maneira como ele vivia, como ele iria viver os 80 anos, ia definir a maneira como ele ia viver toda a eternidade. Ele fez uma conta simples. Melhor passar perrengue aqui, melhor sofrer pela causa de Cristo aqui, porque isso me garante galardão, para que eu possa viver benzão o resto da minha vida em toda a eternidade. Só que a gente não pensa assim. A gente é imediatista. A gente quer viver aqui. A gente quer construir coisa aqui. A gente quer juntar tesouro. A gente quer desfrutar. A gente quer viajar. A gente quer aproveitar a vida. Meu irmão, a palavra de Deus vai falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana nenhuma foi capaz de imaginar aquilo que Deus está preparando para mim e para você. Não importa o que você acha de bom aqui, para onde você vai é infinitamente melhor. Só que o problema é que muitos de nós se acostumaram com o exílio. A gente acha que essa é a nossa casa. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: ou você ama o mundo ou você ama a mim. Ou um ou outro. Não dá. Não dá para você ter dois senhores. E se você não decide, você já decidiu. E você está servindo a um Senhor que não sou eu. Só que a coisa não melhora, ela piora um pouco. Que aí continua, versículo 27. Então, primeiro, você quer ser meu discípulo? Amor incondicional, acima de todas as coisas. Segundo, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz aqui é sinônimo de obediência. Jesus, quando se tornou homem e veio morar entre nós, ele tinha um objetivo: morrer na cruz. Essa era a missão dele, essa era a vocação dele, esse era o chamado dele. A cruz era a obediência ao chamado de Deus para a vida de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: ou você me obedece, ou você não serve para ser meu discípulo. Uma obediência imediata, uma obediência inteira, porque ou você obedece ou você não obedece, não tem como obedecer pela metade. E uma obediência interna. Lembra de Jó? De Jonas? Primeiro desobedeceu, aí depois viu que não tinha como desobedecer e resolveu obedecer, mas obedeceu com raiva. O coração de Jonas ainda não estava acreditando que Deus tinha mandado ele libertar aquele povo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: você tem que me amar acima de todas as coisas, e você tem que me obedecer, uma obediência inteira, uma obediência interna e uma obediência imediata. É cruz, é pagar o preço. Você está disposto a isso? O mais interessante é que os versículos que se seguem nesse texto, Jesus vai falar assim: é aquele homem que vai construir e não calcula. Parece que do nada Jesus começou a falar de outra coisa. Ele estava falando de ser discípulo, aí ele começou a falar de planejamento e tal. Porque o que Jesus está querendo dizer aqui para mim e para você é o seguinte: olha, se você decidir ser meu discípulo, saiba o que isso significa.
não tome uma decisão apaixonada e romântica, tome uma decisão racional, que você vai cumprir ela até o final, que você vai bancar essa posição até o final. Ou você é meu discípulo ou você não é, ou você vai comigo até as últimas consequências ou você não vai, ou você se mantém do meu lado independente do que acontecer, ou não serve para andar comigo. É cruz, meu irmão, é preço, tem que pagar o preço. Numa sociedade em que você está sendo o tempo todo incentivado a ser feliz, pagar o preço não é muito popular. Não é muito popular. E a gente está se moldando a cultura nossa. A gente está começando não, já há muito tempo, a gente está abrindo exceção, a gente está negociando princípios, a gente está dizendo muito, não tem nada a ver não, é de boa, não tem nada a ver não, é só hoje, não, você está sendo muito radical, não, você está sendo muito conservador, que bobeira, todo mundo faz, não tem problema fazer, não, isso aí é tranquilo. Jesus está dizendo assim: ou você me ama acima de todas as coisas, você me obedece incondicionalmente. E aí piora, gente, piora. Lá no finalzinho do texto, aí ele vai dar a voadora final. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Amor acima de todas as coisas, obediência incondicional e renúncia. É por isso que a gente ainda não completou a missão. Porque a gente não está disposto a pagar o preço. A gente quer, mas não quer. A gente acha bonito. A gente adora vir aqui e adorar. A gente adora ficar no ar-condicionado, cantando músicas tão lindas, ouvindo essa orquestra maravilhosa. Mas o que passar disso começa a complicar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está em missão. E Ele está indo para onde Ele disse que iria. Ele está juntando o povo dEle. Ele está libertando do cativeiro. Ele vai ser glorificado entre todos os povos da terra. Ele resolveu fazer isso através da sua igreja, que somos nós, eu e você. E Ele tem chamado os seus discípulos a cooperarem com Ele nessa missão. A pergunta que eu quero te fazer aqui essa noite: você topa responder ao chamado de Deus? Você topa ser discípulo de Jesus? Porque ser discípulo de Jesus implica em responder o chamado dele. Ser discípulo de Jesus implica em fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Talvez Deus não esteja chamando você para ser um missionário no meio desses povos. Isso não quer dizer que você não faz parte desse negócio. De alguma maneira a sua vida está entrelaçada com a história que Deus está construindo. Mas talvez aqui essa noite algumas pessoas têm sido chamadas por Deus de maneira específica para largarem tudo e irem até esses povos para sinalizar o reino de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você, só para você não se confundir no final. O chamado a ser discípulo, que inclui amor, obediência e renúncia,
não é para quem tem chamado missionário, para largar tudo e ir para o campo. É para todo discípulo de Jesus. E quando você começa a viver dessa maneira como discípulo, amando a Deus acima de todas as coisas, obedecendo a Ele de maneira incondicional e renunciando tudo que você tem para agradar o coração dEle, você vai viver a sua vocação, você vai cumprir o seu papel, você vai ajudar a encaixar o conezinho, o cubozinho no lugar que ele precisa ser encaixado, para que todos os povos da terra possam adorar o Cordeiro. Amém? Abaixa a sua cabeça agora. E eu quero acreditar que você entendeu que você precisa fazer uma escolha na sua vida, se você quer ser discípulo ou não. E mais uma vez, lembrando o texto, não faça isso de maneira romântica, faça de maneira racional. Jesus já colocou todas as cartas dele na mesa, ele já falou o que você vai ter que fazer, ele já falou o preço, ele já falou o que significa servir a ele, seguir a ele. Agora cabe a mim e a você tomar a decisão se a gente vai querer ser discípulo de Jesus ou não. Então essa é a primeira decisão que você vai ter que tomar. Talvez você já tenha tomado isso em algum momento da sua vida. Talvez você esteja empurrando isso com a barriga já tem muito tempo. Mas se eu e você queremos ver a missão concluída, se eu e você queremos ser usados pelo poder, revestido pelo Espírito Santo de Deus, para sermos instrumentos, vasos de barro na mão do oleiro, para cooperar com Ele na sua missão, você precisa bancar isso até o final. Você precisa escolher o lado. Essa é a decisão que talvez alguns aqui essa noite precisam fazer. Se você entendeu que isso é com você e você quer tomar essa decisão agora, Senhor, eu quero ser discípulo do Senhor, eu quero carregar a cruz, eu estou disposto a renunciar a tudo que eu tenho, eu estou disposto a te obedecer, a te amar acima de todas as coisas de verdade, não só da boca para fora. Eu estou disposto a bancar isso até o final. Eu estou disposto a ser radical, a me posicionar, a ser sal da terra e luz do mundo. Eu queria pedir para você ficar de pé. Se você está entendendo que é isso que Deus está chamando você, está incomodando você. E aqui, gente, eu não estou chamando você para ir para canto nenhum. Não estou fazendo apelo para você ir para um povo não alcançado. Eu estou fazendo um apelo para você que nessa noite está entendendo que você precisa assumir uma posição que você ainda não assumiu, que você precisa escolher definitivamente o lado que você serve. Eu queria te convidar a ficar de pé. Agora eu quero fazer um outro apelo. Se você já tomou essa decisão, porque você vai ter que ter tomado essa decisão antes de tomar a segunda. Se você já resolveu diante de Deus, Senhor, eu quero ser um discípulo do Senhor, eu quero responder o teu chamado de seguir o Senhor, eu quero largar tudo, eu quero renunciar a tudo, eu quero te amar acima de todas as coisas, eu quero obedecer ao Senhor de maneira incondicional. Mas se de alguma maneira você está entendendo que o seu papel dentro dessa missão de Deus, que o seu chamado, dentre tantos outros que Deus tem para o seu corpo, para o corpo de Cristo, se você está entendendo que o seu papel como discípulo de Jesus é literalmente largar o seu povo, o seu país, sair da sua zona de conforto e ir na direção desses povos que ainda estão em exílio,
para ser essa pessoa que vai pregar o evangelho em lugares aonde as pessoas não têm acesso a Jesus. Vocação missionária, larga tudo e ir. Se você está entendendo que Deus está te chamando para esse tipo de papel, porque Deus ainda tem chamado pessoas para saírem da onde estão e irem até esses povos. Eu queria convidar você de vir até aqui na frente. Vem aqui na frente ali, que a gente quer orar por você, a gente quer acompanhar você. A música vai estar cantando. Eu quero te dar mais um tempinho. Não quero que você venha aqui por emoção, porque essa decisão, ela muda tudo na sua vida. Então, enquanto a música toca, enquanto vocês escutam esse louvor, baixa a tua cabeça e fala com Deus agora. Eu não sei o que Ele está falando para você. Eu não sei o tipo de relacionamento que você tem com Ele. Eu não sei quais são as coisas que Deus está pedindo para você largar. Eu não sei quais são as coisas que Deus tem cobrado a você de obedecer a algo que Ele já disse para você fazer, e você tem resistido, você tem dado desculpa, você tem tentado encontrar uma outra maneira de fazer. Eu não sei. Mas fala com Deus agora. Como ouvirão se não houver quem pregue? E a resposta está lá em Atos 1:8. Mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos orar? Paizinho querido, queremos te agradecer pelo imenso privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Apesar das nossas limitações, ó Pai, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa indecisão, Senhor, a gente reconhece que a gente tem se apegado tanto a esse mundo, ó Pai. A gente tem amado as coisas à nossa volta, a gente tem negociado aquilo que é inegociável. A gente reconhece, ó Pai, que em alguns momentos a gente tem servido a outro Senhor. Mas, ó Pai, diante dessa realidade que o Senhor nos mostra na Tua Palavra, de que o Senhor tem feito algo ao longo da história, de que ainda existe um povo que carece de libertação, e de que o Senhor ainda tem chamado homens e mulheres, discípulos do Senhor,
dispostos, ó Pai, a amar ao Senhor acima de todas as coisas, dispostos, ó Pai, a obedecer de maneira incondicional, dispostos, ó Pai, a renunciar a tudo para seguir ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos dê as forças necessárias, ó Deus, para tomar essa decisão. Que o Senhor nos revista, ó Pai, do poder do Teu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Pai, não nos permita, Senhor, trocar a eternidade pelas migalhas que o diabo tem nos oferecido, Senhor. Que o Senhor não nos permita que a gente venha abrir mão do nosso chamado, da nossa vocação, ó Deus, por coisas terrenas, por coisas que são inúteis, ó Pai, na eternidade. Mas que todos os dias, ó Pai, a começar de hoje, o Teu Santo Espírito nos incomode, o Teu Santo Espírito nos confronte, o Teu Santo Espírito nos lembre do chamado que o Senhor tem na nossa vida, daquilo que o Senhor deseja fazer através de nós, e que possamos, assim, ó Deus, assim como muitos outros homens e mulheres ao longo da história, possamos dizer sim ao Seu chamado, possamos, ó Deus, bancar isso até o final, pagar o preço, ó Pai, acreditando de que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é infinitamente superior a tudo isso que temos vivido, Senhor. Esse é o desejo, esse é o pedido do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar. Amém.